Ele está com medo de responder as perguntas, porque ele sabe que se ele responder, ele está apertado. É por isso que ele se recusa a responder. Os discípulos do profeta Caco Filipe não tem medo de pergunta, não tem medo de debate. Só pode perguntar e eu vou responder. Queria que esse debate durasse pelo menos 4, 5 horas para me derrubar todos os seus argumentos aqui. O senhor vem cuspir teologia. Os teólogos são como serpentes. Eles têm línguas bifurcadas. Uma ponta da sua língua bifurcada, eles lêem a Bíblia, lêem a palavra de Deus. A outra ponta da sua língua cospe teologia. O senhor cuspiu teologia aqui. E o senhor voltou a dizer que Paulo não era um profeta. Paulo não era um profeta? O que precisa para o homem ser profeta? Um chamado de Deus como Moisés. Paulo tinha caminho de Damasco. Ele precisava de uma comissão como Moisés. Ele recebeu a caminho de Damasco. Ele precisava de uma mensagem como Moisés. Ele recebeu. Ele precisava de quê? De profetizar? Paulo também profetizou. Senhor Edenilson, não foi Jesus Cristo quem enviou Paulo? Senhor Edenilson, foi o Senhor Jesus Cristo que enviou Paulo, não foi? Vou te responder no meu tempo. Ele não vai responder, ele tem medo das perguntas. Ele acha que ele veio aqui para pregar. O senhor está pregando, lendo Bíblia, contando história e cuspindo teologia. Aqui não é uma igreja para o senhor pregar. Aqui é um debate. Deveria responder as perguntas. Vou passar a palavra para o senhor Edenilson. Mas, senhor Edenilson, com relação à pergunta do apóstolo Tamar, o apóstolo Paulo era um profeta mensageiro na sua concepção? Não. Diga para todo mundo ouvir claramente a sua resposta. Todos têm que saber quais são as características de um verdadeiro profeta. O apóstolo Tamar já afirmou que o apóstolo Paulo era um verdadeiro profeta. E o senhor vai ter a sua oportunidade neste momento. 7 minutos para o senhor Edenilson. Vamos lá, então. Eu faço repetida nota outra vez. Não podemos confundir as vocações ministeriais. Já falei isso aqui. Não podemos também confundir a lição dos profetas do Antigo Testamento e das antigas alianças, que são 6. A 7ª termina com Cristo. Cristo Jesus, ele trouxe a chamada automaticamente ministerial para um conjunto de 5 obreiros. Esses 5 obreiros, um deles recebe a vocação apostólica. Se Paulo fosse profeta e se Pedro também fosse profeta, a Bíblia Sagrada falaria, diria com certeza que ele chamaria eles de profeta. Não, tá? Faço repetida nota outra vez. O fato de alguém profetizar alguma coisa não significa que seja exatamente profeta hoje, na nova aliança e na graça do Filho de Deus. Todos aqueles que receberam o poder de Deus, que acredita naquele que o Criador enviou aqui, chamado Espírito Santo da verdade. Porque Cristo disse, ele morreu e ele ressuscitou. Então ele está vivo. Por isso que eu falo que ele é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que um apóstolo. Ele é muito mais do que um rei. Ele é muito mais do que um sacerdote. Ele é muito mais do que um juiz. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, Cristo é o profeta verdadeiro, muito maior. É o profeta de todos os profetas verdadeiros. Paulo não, nem Pedro, nem os demais que aprenderam com Cristo. Se fosse profeta, Cristo teria chamado eles de profetas. Estaria escrito na Bíblia. Certamente não está. Se não está, isso prova que isso aí é invenção de alguém por aí afora. E outra, hoje, simplesmente na obra de Deus e na vocação da Igreja de Cristo, o sacerdócio, a igreja é o novo sacerdócio. O povo de Deus da terra, o povo separado, o povo dedicado, o povo consagrado ao seu Criador. O povo que se santifica e que faz a diferença na terra é o ministério do novo sacerdócio abaixo de Cristo. Ou seja, são ministros, representantes do Deus eterno. E a igreja também, a igreja missionária, é uma igreja apostólica. É claro que
A igreja é um corpo. E abaixo da cabeça dessa igreja que é Cristo, abaixo da cabeça, na intermediária, entre o corpo e a cabeça que é Cristo, o corpo é a igreja, o povo é a membresia, que é o ministério sacerdotal. Tem um pescoço chamado lideranças da igreja. Não é um líder só, é um conjunto de líderes. Na qual já disse aqui, Efésios capítulo 4, verso 11. 5 vocações ministeriais. A primeira é apóstolos. Não confunda a vocação apostólica com a vocação profética. E Jesus Cristo, ele está acima de tudo até hoje. Por quê? Porque é o único até hoje que morreu e ressuscitou. E sendo ele, então, aquele que havia de vir, maior do que a lei, maior do que os profetas, maior do que os príncipes, maior do que os reis e sacerdotes, do que os juízes, ele é maior também do que todos os apóstolos. Cristo Jesus, quando chegou aqui na terra, ele trouxe mudança. Então, essa lição, esse exemplo que o Deutamar está trazendo aqui, é uma lição da antiga aliança. Um só profeta que consagra os demais, era uma lição de Moisés para cá. Só que o próprio Moisés foi o Criador que chamou. Foi o Criador que escolheu. Foi o Criador automaticamente que preparou ele e capacitou. E dali para frente, automaticamente também, os sacerdotes foi o Criador que escolheu. Não foi Moisés coisa nenhuma. Tá? Eu respondo aquilo que eu quero. Se você não sabe, seu Deutamar, a regra normativa de um debate não é perguntas e um para o outro, não. Você dá o seu parecer. Você tem a sua defesa. Eu tenho a minha. Não sou obrigado a responder o que você pergunta. Você dá a sua versão, que eu dou a minha. Senão não é debate. Tá? Um debate, você fala aí, dá a sua conclusão. Eu dou a minha conclusão aqui. Agora, perguntas é uma conversa que eu tenho contigo no pessoal e no particular. É diferente. Tá? Tu está confundindo conversa, contato com debate. Eu não sei quem que foi que te falou que o oponente que está debatendo é obrigado a responder no seu tempo. Eu sou obrigado, na verdade, a falar no meu tempo, tá? E essa tática sua é satânica, de colocar a palavra na nossa boca, sabendo que nós não vamos ter o tempo suficiente para responder no seu tempo. Então, cai por terra, tá? Está repreendido essa sabedoria sua que é diabólica e satânica na terra, que é curto e objetivo. Bom, então, a Bíblia Sagrada é a carta magra do Senhor. E não vou te perguntar mais nada, não. O seu dito pseudo aí, que diz que é profeta, é um mentiroso. Nem profeta ele é falso. Ele é um falso Cristo. Porque quando ele pega a Bíblia Sagrada e queima ela, dizendo que o Espírito Santo estava dormindo e permitiu que ela fosse automaticamente falsificada e adulterada, você está blasfemando contra o Espírito que é o autor dessa palavra. E esse cidadão aí, ele não tem nenhuma característica de um profeta, nem falso e nem verdadeiro. Quando ele se coloca na posição de um mediador entre Deus e Cristo, ele está se colocando, ele está se dizendo automaticamente que ele é o novo Messias, que ele é o juiz. Ok, Ednilson, seu tempo foi esgotado, 7 minutos. 7 minutos, Ednilson. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção de todo o público. Estamos ao vivo em um debate aqui com o apóstolo Deutamar e o senhor Ednilson. O apóstolo Deutamar é discípulo do profeta Caco Filipe. Senhor Ednilson, do sertão da Bahia, da Assembleia dos Deuses, da Universal. Ele traz aqui algumas questões. Então, o apóstolo Deutamar pode responder as questões do senhor Ednilson neste momento. 7 minutos, o apóstolo Deutamar, para responder as questões do senhor Ednilson. Ok, muito obrigado. Eu vou deixar as pessoas que estão assistindo o debate, irão assistir o debate, julgar o comportamento e a fala do senhor Ednilson. É um debate. Ele está com medo de responder as perguntas, porque ele sabe que se ele responder
ele está apertado, é por isso que ele se recusa a responder. Mas os discípulos do profeta Caco Filipe não tem medo de pergunta, não tem medo de debate. O senhor pode perguntar e eu vou responder. Se eu não responder quando o senhor me perguntar na hora, eu vou responder depois. Mas vamos lá, o senhor disse muitas coisas. Eu queria que esse debate durasse pelo menos 4, 5 horas para me derrubar todos os seus argumentos aqui. O que o senhor está fazendo, senhor Edenilson, é cuspindo teologia. Teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus, nem a sua palavra. É Deus ele mesmo quem... O senhor não precisa ficar gesticulando no seu tempo, eu fico quieto. Eu não tenho esse comportamento, o senhor não pode ter esse comportamento. O senhor deve ter respeito pelo moderador, respeito por mim, respeito pelas pessoas que estão assistindo. Quando o senhor está falando, eu estou calmamente aqui, olhando para o senhor, para me lhe responder, eu não fico lhe atrapalhando. O senhor deve ter respeito. Agora, o que o senhor está fazendo? Cuspindo teologia para as pessoas. A teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus, nem a sua palavra. É Deus ele mesmo quem revela a sua palavra, ou revela a si mesmo a quem ele quer. Mesmo o senhor disse aí que estudou teologia, e Orígenes, o senhor conhece Orígenes. Orígenes diz, a teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da fé. Tem que ter alguma coisa para os teólogos interpretar, para eles achar, para eles comparar. A teologia é uma ciência a teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da fé, mas que tira os seus resultados a partir da ordem intelectual e que deve ser separada das verdades reveladas, que é a palavra de Deus. Quando Deus vai revelar a sua palavra, ele revela a quem, senhor Adenilson? Será que é para os professores ou para os teólogos nas escolas pastorais? Será que é nos cursos de teologia que Deus revela a sua palavra? Não é para os profetas, de acordo com Amós 3,7. Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 14, versículo 6 ao versículo 10, diz que o evangelho eterno, que é a revelação de Jesus Cristo, vem do céu por meio de um anjo celestial e é entregue a um homem na terra, é entregue a um profeta na terra. O senhor vem cuspir teologia. Os teólogos são como serpentes. Eles têm línguas bifurcadas. Com a ponta da sua língua bifurcada, eles leem a Bíblia, leem a palavra de Deus. Com a outra ponta da sua língua, cospe teologia. O senhor cuspiu teologia aqui, falando sobre 3 mundos, 3 dimensões. Onde que se encontra isso? Na teologia, porque os profetas disseram que existem 7 dimensões e mundos, existem muitos mundos, mundo dos serafins, mundo dos querubins, mundo dos arcanjos, existe uma infinidade de mundos. Agora, quanto a dimensões, existe 7. Nós vivemos na primeira, segunda e terceira dimensão, que é matéria, luz e tempo. Existe a 4ª dimensão, que está as reações químicas, está as ondas de rádio, de TV, de televisão, a internet. Sim, existe a 5ª dimensão, que está os filhos do diabo, os perdidos, a dimensão dos pesadelos. Existe a 6ª dimensão, que Paulo chamou de o terceiro céu. Jesus Cristo chamou de céu de Abraão ou de paraíso. E existe a 7ª dimensão, que está Deus. Mostra-me na Bíblia onde é o versículo que diz que existe 3 dimensões. Isso não existe, só existe na teologia. O senhor disse tantas as coisas aqui que nem compensa eu responder, mas vou responder algumas coisas. E o senhor voltou a dizer que Paulo não era um profeta. Paulo não era um profeta? O que precisa para o homem ser profeta? Um chamado de Deus como Moisés. Paulo tinha caminho de Damasco. Ele precisava de uma comissão como Moisés. Ele recebeu a caminho de Damasco. Ele precisava de uma mensagem como Moisés. Ele recebeu. Assim como Jesus, o ministério de Paulo está na Bíblia. O de Jesus estava em Isaías 60, versículo 1 e 2. O de João Batista estava em Isaías, capítulo 40, versículo 3. E o ministério de Paulo estava em Isaías 49, 6. O que mais Paulo precisava? Ele precisava de uma mensagem, não é? Ele tinha uma mensagem. Ele precisava de quê? De profetizar? Paulo também profetizou. E é por isso que Paulo diz, em Romanos 2,16, quando Deus em julgar os segredos dos homens, os homens serão julgados de acordo com o evangelho que eu tenho pregado. Quem pode dizer isso? Um profeta. E Paulo disse também que se um homem, mesmo um anjo do céu, pregasse diferente do que ele já tinha pregado, fosse anátema, porque Paulo tinha recebido a revelação de Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele diz, vocês foram salvos
pelo evangelho que eu, Paulo, tenho pregado. 1 Coríntios 15, melhor dizendo, versículo 1 e 2. Paulo disse na sua carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, que as verdades de Cristo estavam nele, Paulo. As verdades que salva. Estava nele, Paulo. Não era na Bíblia, essa Bíblia que o senhor fica levantando toda hora. A verdade para salvar não está na Bíblia. Mesmo João, capítulo 6, versículo 65, está escrito que as palavras de Jesus Cristo era espírito e vida. Não era a Bíblia, eram as palavras de Jesus Cristo. Em João, capítulo 6, versículo 68, diz que Pedro diz, para quem iremos nós, Senhor? Pois só de ti provém palavra de vida eterna. As palavras de vida eterna, senhor Edenilson, no tempo de Jesus, estava com Jesus, não estava na Bíblia. Lá no tempo de Jesus, a verdadeira Bíblia, o senhor tem uma falsa versão da Bíblia, uma cópia da Bíblia, mas no tempo de Jesus, as palavras de vida eterna, Pedro diz, ó Senhor, para quem? Quem é pessoa? Para quem iremos nós? Pois só de ti provém palavra de vida eterna. As palavras de vida eterna não estavam no zolo dos profetas, senhor Edenilson, mas estava com Jesus. Mesmo João capítulo 6, versículo 58, Jesus disse que ele era o verdadeiro pão descido do céu. O pão que eles deveriam comer para ter vida eterna não era a Bíblia, ler a Bíblia, crer na Bíblia, seguir a Bíblia, mas era Jesus, era a mensagem de Jesus. Mesmo lá em João 6, 35, Jesus disse que ele era o verdadeiro pão descido do céu e a água que jorrava para a vida eterna. Quem era? Era um profeta chamado Jesus. Não era a Bíblia. Como hoje o senhor quer vir mostrar a Bíblia aqui? Ok, apóstolo Deltamar, seu tempo está encerrado. 7 minutos para o senhor Denilson. O senhor Denilson tem 7 minutos nesse momento para responder as questões do apóstolo Deltamar. Vamos lá, então, novamente, tá? Você falou para mim que eu tô vomitando teologia. Eu nunca disse para você e nem para ninguém que eu fiz faculdade teológica. Entretanto, nós temos que entender o que significa essa palavra teologos, uma palavra grega que significa conhecimento ou estudo acerca das coisas de Deus. Tá? E a Bíblia Sagrada revela, ou tem a revelação de Deus. Então, eu tenho a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque dentro dessa Bíblia existe a profecia mediante a revelação e a inspiração daquele que é o autor dela. E 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz Pedro, inspirado por ele, o Espírito da verdade. A profecia, que vem pelo intermédio da revelação divina, é claro, ela não é de particular e não pode ser de particular pessoal interpretação. Mas os homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo. Em outra parte, Paulo também disse que as escrituras, né, naquele tempo que era os rolos e pergaminho dos profetas do antigo tempo e das antigas alianças. Porque não tem profetas da lei. Tem profetas das antigas alianças, das 6 antigas alianças, e tem profetas, sim, pelo ministério, a vocação profética da nova aliança, que é abaixo da vocação apostólica. Já disse isso aqui, tá? E faço repetir essa mesma nota outra vez. E a Bíblia Sagrada é a verdade, sim, senhor. A Bíblia Sagrada é o conhecimento de Deus. Quem trouxe o conhecimento de Deus aqui para nós foram ministros do Antigo Testamento e das antigas alianças, e os ministros também do Novo Testamento e da Nova Aliança. Cristo para trás, antigas alianças. Cristo para frente, nova aliança. Então, conforme ele chegou aqui na terra, ele trouxe e cumpriu, sim, aquilo que fora dito, que é a palavra de Deus. Ele disse para os escribas e fariseus, no capítulo 5, verso 39 de João: vocês examinam as escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam.
edifica. Eles pensavam, claro, com certeza, eles eram os edificadores que automaticamente eles rejeitaram a pedra de esquina. Eles tropeçaram nela. Por quê? Andaram em trevas. E a palavra do Deus eterno fala que eles blasfemaram contra o Espírito e rejeitaram a palavra que é Cristo. E quando alguém rejeita a palavra, está rejeitando a verdade, porque a verdade é a palavra é a verdade, e a palavra de Deus está aqui, ó. Bíblia Sagrada, livro dos livros, não tem nada de falsificação, tá? E olha, conhecimento de Deus é teologia, e a verdadeira e maior teologia é isso aqui, ó. O restante pode ser uma extensão. No demais, pode ter uma extensão. Pode ter até uma extensão que seja misturada com conhecimento divino e a filosofia humana. Pode ser ou não. Agora, a maior e verdadeira teologos. Essa aqui, conforme disse Pedro antes, irmãos, crescei na graça, que não é simplesmente um favor imerecido, mas é o poder de Deus na nossa vida, que vem através desse favor que nós não merecíamos. E automaticamente crescei também no conhecimento do Senhor Jesus. E o Antigo Testamento, todos os profetas falaram dele, exaltaram o nome dele, e todo falso profeta, ele exalta a si mesmo. Um verdadeiro profeta de Deus na terra não exalta o seu próprio nome, mas exalta o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Filho de Deus, Jesus, que representa a salvação eterna. Não simplesmente a salvação da destruição e da morte natural, como foi com Moisés. Moisés foi o salvador da morte natural, porque o povo de Israel iria morrer na mão dos egípcios e do rei Faraó. Jesus Cristo, ele é salvador do mundo e de todos aqueles que creem nele e ouvem a sua voz. Ele é aquele que livra o ser humano e os pecadores, os condenados, que estão caminhando a passo largo para o inferno e também para a cadeia da eternidade. Ele é o profeta dos profetas, o apóstolo dos apóstolos, e ele está vivo. E eu sou discípulo dele. Não sou discípulo de profeta Cacau Felipe, nem de Joseph Smith, nem muito menos de William Marion Branham, e nem muito menos o falso profeta árabe, o homem chamado Maomé, Mohammed. Não. A Igreja de Cristo, uma igreja cristã, o novo sacerdócio de Cristo e de Deus na terra. Ele segue aquele que é vivo. Ele não está morto. Ele é um profeta dos profetas. E ele vive para sempre, eternamente. Se ele estivesse morto na sepultura, certamente, quem sabe, eu seguiria um outro pseudo-profeta da última hora. Fora isso, estamos aqui para fazer menção do nome do Divino Mestre. Ele é o Divino Mestre dos Mestres. E todos aqueles que se colocam dizendo ser o mediador, o profeta de Deus, acima de Cristo, é falsificador do Evangelho. É falso profeta. É homem tomado por espíritos de confusão e de engano, como é Cacau Felipe e o seu discípulo, Deutamar Costa, que faz uma misturada de verdade com mentira e não sabe o que significa teólogos. Grande Milton, o seu tempo está terminado. 7 minutos. Vamos lá. Então, o apóstolo Deutamar está com a palavra neste momento. 7 minutos para o apóstolo Deutamar. Sim, nós estamos ouvindo aí o que o senhor Edenilson está a falar. Vou deixar as pessoas julgar por elas mesmas, mas ele abusa das palavras, vem ter aqui falar um abuso de linguagem, como, por exemplo, é discípulo de Jesus, mas isso não é novo. Bem, depois de Jesus, teve muitos profetas. O próprio Jesus Cristo disse em Lucas 11:49, eis que enviarei-vos profetas. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, que ele enviaria profetas para a terra.
E Jesus também disse em Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Quem recebeu Noé foi salvo. Quem recebeu Moisés foi salvo. Quem recebeu Elias foi salvo. Quem recebeu Paulo foi salvo. Porque Jesus Cristo disse que aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Está em João 13:20. Senhor Edenilson, não foi Jesus Cristo quem enviou Paulo? Senhor Edenilson, foi o Senhor Jesus Cristo que enviou Paulo, não foi? Vou te responder no meu tempo. Ele não vai responder, ele tem medo das perguntas, ele acha que ele veio aqui para pregar. O senhor está pregando, lendo Bíblia, contando história e cuspindo teologia. Aqui não é uma igreja para o senhor pregar, aqui é um debate, deveria responder as perguntas. Jesus Cristo enviou Paulo, Paulo era o enviado de Jesus Cristo. Ninguém poderia receber Jesus Cristo, a não ser que recebesse Paulo. Aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. A sua Bíblia, mesmo sendo uma falsa versão, tem João 13:20. Jesus Cristo disse em João 17:3 que a vida eterna é reconhecer ao único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, que naquela ocasião o enviado era Jesus. Só que mais tarde, por volta do ano 53, o enviado não era Jesus, o enviado era Paulo. E Paulo disse, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo diz, na sua carta de 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 8 em diante, Paulo vai dizer que ele, como um sábio arquiteto, ele havia colocado o fundamento. Você vê? Foi o Senhor Jesus Cristo quem enviou Paulo. E quando o senhor vem dizer que é discípulo de Jesus, eu poderia perguntar, o senhor não vai responder, tem medo das perguntas, mas Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé, eles eram discípulos de Jesus ou discípulos de Paulo? Todo mundo sabe que eles eram discípulos de Paulo. Não havia discípulo de Jesus que seguia Paulo. Mesmo Paulo não foi discípulo de Jesus, senhor Edenilson. Paulo foi discípulo de Jesus? O senhor não vai responder, mas a resposta é que não. Paulo não foi discípulo de Jesus. Como que Paulo não foi discípulo de Jesus e Timóteo foi discípulo de Jesus? Tito foi discípulo de Jesus. Silvano foi discípulo de Jesus. Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé eram discípulos de Paulo. Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, para os seus 11, em Mateus capítulo 28, ide fazer discípulos. Mas esses discípulos que eles foram fazer, seriam discípulos de Jesus ou discípulos dele, os apóstolos que foram enviados como profeta? O senhor não pode dizer abuso de linguagem aqui. Discípulo de Jesus, em João, no capítulo 9, versículo 28, versículo 29, está aí na sua Bíblia. Os loucos fariseus, os loucos saduceus, helenistas, herodianos e essênios do tempo de Jesus, diziam para Jesus, este homem é teu discípulo, Jesus. Nós somos discípulos de Moisés. Depois de Moisés veio o profeta Josué, profeta Samuel, profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Abacuque. Dezenas e dezenas de profetas após Moisés. Mas os loucos fariseus e saduceus disseram para Jesus, em João 9, versículo 28 e 29, nós somos discípulos de Moisés. Ora, por que eles não disseram que eram discípulos de Jeremias? Por que eles não disseram que era discípulo de Isaías? Por que eles não disseram que era discípulo de um outro profeta? Disseram que era discípulo de Moisés. Aqui, 2000 anos depois, Jesus enviou Pedro como profeta, Paulo como profeta, Irineu de Lyon, Policarpo, Antípas, Martinho de Touros, Columba, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Calvino, William Seymour, William Branham, muitos, dezenas e dezenas de profetas. E o senhor Edenilson vem dizer, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Neste caso, os branhamistas têm uma luz maior. Eles dizem, nós somos discípulos de William Branham, que morreu em 1975. Senhor Edenilson, mas vim aqui para dizer que é discípulo de Jesus. É a mesma loucura e o mesmo abuso de linguagem dos fariseus de João capítulo 8, versículo 28 e 29. Quando o senhor fala da Bíblia e mostra a Bíblia, que Bíblia o senhor está falando? Porque nós sabemos que existe muitos tipos de Bíblia. Por exemplo, existe a Bíblia etíope, com 81 livros. Existe a Bíblia siriaca, com 61 livros. Existe a Bíblia samaritana, com 5 livros. Existe a Bíblia hebraica, com 39 livros. A Bíblia católica, com 73 livros. Existe a Bíblia protestante, com 66 livros. É da Bíblia protestante que o senhor está falando? Senhor Edenilson, é a Bíblia protestante que o senhor está falando? Não existe ele não Bíblia vai responder. Protestante. Isso aí é ele está com medo de responder uma simples pergunta. Não existe. Senhor Edenilson, mesmo a Bíblia protestante, ela tem centenas de versões diferentes. E uma diz uma coisa,
a outra diz outra, a outra diz outra, e é uma confusão. E quando o senhor diz que Cacô Felipe queima a Bíblia, o senhor não pode vir aqui ao vivo em um debate onde será visto para o mundo inteiro para dizer mentiras. Se o senhor tivesse lido o livro do profeta Cacô Felipe, o senhor leu o livro do profeta Cacô Felipe, senhor Denilson? O senhor leu o livro do profeta Cacô Felipe? Não leu. Nem quero ler. O senhor não leu. Mas o senhor está aqui para dizer que Cacô Felipe é um falso profeta e nem se deu o trabalho para ler o livro do profeta Cacô Felipe. Enquanto esta Bíblia que o senhor está segurando, mesmo sendo uma falsa versão da Bíblia, diz em João 7,50 que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Jesus Cristo diz, está escrito na vossa lei, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. O senhor não pode vir aqui mentir, porque o profeta Cacô Felipe e os seus discípulos não queimam a Bíblia. A verdadeira Bíblia é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a santa palavra de Deus. O que nós queimamos são falsas versões da Bíblia, Bíblias que são obras de teólogos, João Ferreira de Almeida, Scofield, Thompson, King James, Tradução Novo Mundo. Todas as falsas versões da Bíblia devem ir para o altar de Atos 19:19. Só não pode vir aqui dizer uma mentira e esperar que nós ficamos calados. Eu quero dizer uma outra coisa aqui. Quando o senhor diz que a Bíblia é a carta magna, infelizmente não vai ter tempo. Eu vou voltar com esse ponto aqui. O senhor disse que a Bíblia é uma carta magna. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando o idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25:6. E hoje nós somos resultado